Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Revista Espírita. Porque eu estou lendo a primeira revista, que é essa daqui, ó, Revista Espírita de Allan Kardec. Essa aqui é de 1858. Estou lendo essa revista e sempre que ela aparece lá pelo Instagram, alguém sempre me pergunta o que é a Revista Espírita, sobre o que ela fala. É importante ler a Revista Espírita? Então eu resolvi trazer um vídeo explicando tudo para vocês, mostrando a importância de ler e estudar a Revista Espírita. Essa aqui é a primeira e ao todo são 12 volumes. São esses coloridos aqui atrás, ó, esses branco colorido em cima. Isso aqui é a coleção da Revista Espírita. Então eu ainda estou na primeira, é um projeto de anos, mas isso não tem problema, né? A gente vai lendo e estudando aos poucos mesmo. Então, antes da gente entrar no vídeo, já clica aqui embaixo no joinha, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Kardec teve a ideia de criar a Revista Espírita porque após o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi um sucesso, ele passou a receber muitas cartas de pessoas de todo mundo com dúvidas sobre a doutrina espírita. Ele também recebia muitas visitas de pessoas querendo mais esclarecimentos. E como Kardec já tinha um volume grande de trabalho, ele não conseguia responder carta por carta. Então ele teve a ideia de criar a Revista Espírita para responder às questões doutrinárias, para falar também sobre o movimento espírita. E vou te falar uma coisa interessante. Muitos pedaços, muitos capítulos das obras básicas apareceram primeiro nas revistas espíritas para depois serem adicionados nas obras da codificação. Então, olha a importância de ler e estudar a Revista Espírita. Um outro motivo do porquê Kardec também criou a Revista Espírita foi porque na Europa só tinha um jornal que falava sobre as coisas espíritas, enquanto nos Estados Unidos tinham 17 jornais. Então, Kardec viu essa falha, né? Essa falta, essa lacuna que faltava preencher. Acho que estava um pouco torto o vídeo, gente. Ajeitei agora, eu acho. No dia 15 de novembro de 1857, Allan Kardec consultou os espíritos sobre a criação da Revista Espírita. E essa comunicação que ele teve, os conselhos que ele recebeu, está escrito na obra Obras Póstumas, e eu vou ler para vocês agora. Essa comunicação aconteceu na casa do Sr. Dufour, então a médium era Hermance Dufour. E aí ele perguntou assim para os espíritos: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que o conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, o Sr. Tiedemann, não parece resolvida a me prestar o seu concurso pecuniário, né? Ele não conseguiu aí um empréstimo, um patrocínio desse senhor. A resposta: consegui-lo-ás com perseverança. A ideia é boa. Preciso se faz, porém, deixá-la amadurecer mais. Aí Allan Kardec diz: temo que outros me tomem a dianteira. Importa andar depressa. Não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários, como sabeis. Desejara renunciar a eles a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo. Move-te e conseguirás. Devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? Age com ou sem seu concurso. Não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data, e continuar mais tarde, se for possível. O que vos parece? A ideia é boa, mas um só número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir o seu futuro. De começo, olha só, gente, isso aqui eu achei tão interessante. Deves cuidar de satisfazer a curiosidade. Reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens da ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Essa parte é essencial, né? A parte da curiosidade. Porém, a outra, para atrair os homens da ciência, é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade.
congregar a instrução sólida ao interesse, que para os trabalhadores ulteriores será poderoso auxiliar. Olha que interessante, gente, essa comunicação, né? E aí Kardec, então, ele depois deixou escrito uma nota aqui, dizendo que ele se apressou em começar a escrever o primeiro volume, e ele lançou, então, o primeiro volume da Revista Espírita no dia 1º de janeiro de 1858, sem falar nada com ninguém, sem nenhum assinante e sem nenhuma ajuda financeira de ninguém. Tudo feito com os próprios recursos de Allan Kardec, mas Kardec não se arrependeu porque os resultados ultrapassaram as suas expectativas. A partir dessa data de lançamento, os próximos volumes da revista saíram um após o outro sem interrupção. E como disse o Espírito nessa comunicação que teve com Kardec, a Revista Espírita se tornou um grande auxiliar de Kardec. Kardec disse que mais tarde ele reconheceu que foi melhor mesmo ele não ter nenhum patrocinador, foi melhor ele seguir sozinho, porque talvez se ele tivesse ali alguém patrocinando, alguém colocando dinheiro na revista, essa pessoa poderia impor suas ideias, impor suas vontades. Então, sozinho, Kardec não tinha que prestar contas a ninguém, embora o serviço sozinho fosse muito pesado. Mas, afinal de contas, sobre o que fala a Revista Espírita? Gente, eu vou ler para vocês aqui um resuminho que o próprio Allan Kardec fez sobre os temas que tem na Revista Espírita, mas assim, eu já adianto que a Revista Espírita é muito interessante, muito tranquila de ler, e assim, é uma leitura tão gostosa que você vai lendo, e quando você vê, você já leu muita coisa da Revista Espírita, porque são casos muito interessantes. Eu vou ler para vocês um resumo que tá no livro, que eu tô usando vários livros, como vocês podem ver, de base pro vídeo, tô usando 4 livros. Pera aí, deixa eu ver onde tá. Tá aqui na própria Revista Espírita, na introdução, vou ler para vocês sobre o que trata a Revista Espírita, olha só. Daremos explicação de todos os fenômenos patentes que testemunharmos ou que chegarem ao nosso conhecimento, quando nos parecerem merecer a atenção de nossos leitores. De igual modo, faremos em relação aos efeitos espontâneos que por vezes se produzem entre pessoas alheias às práticas espíritas e que revelam seja a ação de um poder oculto, seja a emancipação da alma. Tais são as visões, as aparições, a dupla vista, os pressentimentos, os avisos íntimos, as vozes secretas, etc. A narração dos fatos acrescentaremos a explicação tal como ressalta o conjunto dos princípios. E Kardec, gente, ele faz assim mesmo. Ele traz vários casos da época e antigos também, e aí ele explica, mostrando a aplicação dos princípios espíritas. Ele explica aquele caso de acordo com os princípios espíritas. Um grande espaço será igualmente reservado às comunicações escritas ou verbais dos espíritos, sempre que tiverem um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou não conhecidas. Essas comunicações, gente, são bem interessantes, né? Por exemplo, a gente tem comunicação aqui de Mozart, a gente tem uma entrevista com um habitante de Júpiter, tem vários vídeos aqui no meu canal já da Revista Espírita, inclusive tem essa entrevista com um habitante de Júpiter contando como é Júpiter, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois. Mas tem personalidades que foram importantes no Antigo Egito, na Índia e muitas outras, gente. Tem muita informação interessante aqui, muita comunicação interessante. Então leiam a Revista Espírita, tá? Gente, Kardec fazia uma coisa muito interessante também, que é pegar casos, né, notícias que apareciam nos mais importantes jornais franceses da época, notícias de manifestações, né, como pancadas, ruídos, objetos que foram transportados, curas mediúnicas, casos de obsessão, bicorporeidade, premonição, tudo devidamente comprovado. Kardec pegava esses casos, transcrevia na Revista Espírita e explicava esses casos à luz da doutrina espírita, mostrando que não havia nada de sobrenatural. Aqui nessa biografia de Allan Kardec que eu li recentemente, que é Allan Kardec, o educador e o codificador, da editora FEB, de Zeus Antuil e Francisco Thyssen, tem uma relação gigante aqui dos jornais e as notícias que foram tiradas na página 450. Vou mostrar para vocês. Olha só, gente, aqui traz a capa da Revista Espírita, aqui, olha, a primeira, que legal. Então, aí, os autores dessa biografia, eles fizeram uma relação aqui das reportagens que Kardec pegou
explicou pra gente, tá na Revista Espírita. Começa aqui, olha, nesse parágrafo, e essa página inteira também é uma página da relação das notícias do jornal, e aqui também continua na outra página, ó. Então é muita notícia que Kardec analisou. E aí, com menos de um ano, a Revista Espírita já estava espalhada por todos os continentes. E aí Kardec diz o seguinte, que se um jornal recém-fundado, tão especializado, era pedido das mais distantes regiões e com assinantes, vou ler o resto aqui para vocês nessa biografia também, nas mais elevadas camadas da sociedade até nos tronos, é porque o assunto despertava vivo interesse, pois, o assunto que interessa e não o seu obscuro redator. E quando acabou, então, o primeiro ano da Revista Espírita, Allan Kardec disse que estava assegurada os anos seguintes da Revista Espírita, porque os assinantes da revista só cresciam cada vez mais. E embora essa tarefa fosse muito pesada para Allan Kardec, ele dirigiu a Revista Espírita durante 11 anos, a partir do dia 1º de janeiro de 1858 até o dia 31 de março de 1869, que é a data da sua desencarnação. E para você ver o quanto o estudo da Revista Espírita é importante como o estudo das obras básicas, eu vou ler para vocês uma frase que tem na Revista Espírita de 1864. Um artigo do mês de novembro, chamado Periodicidade da Revista Espírita, Allan Kardec disse o seguinte: a natureza mesma da revista, que não é propriamente um jornal, mas o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Complemento e desenvolvimento, ou seja, faz parte das obras doutrinárias. Por isso, bora estudar a Revista Espírita, gente. E como eu disse para vocês, a Revista Espírita é composta de 12 tomos, que é essa coleção colorida que você vê aqui atrás de mim, cuidada diretamente por Allan Kardec até o artigo de abril da última revista, né, que foi a data de sua desencarnação. A última revista é a revista de 1869 e até o artigo de abril foi escrito por Allan Kardec. Depois a gente vai encontrar na revista de 1869, a gente vai encontrar informações de como foi seu velório, alguns discursos de despedida e outros artigos também. Bom, agora eu quero saber, se eu te convenci e te mostrei a importância da Revista Espírita e te convenci a estudar, me conta aqui se você conhecia, sabia da existência da Revista Espírita, porque alguns espíritas não sabem. Inclusive, eu mesma acho que demorei, eu sou espírita há 8 anos, eu acho que eu conheci a Revista Espírita depois de uns 3, 4 anos espírita que eu fui ver que tinha a Revista Espírita. Então é normal, é bem comum que os espíritas até conheçam, mas não sabem o que é, e aí não estudam a Revista Espírita. Mas eu aconselho a leitura, é uma leitura bem tranquila, um material riquíssimo, riquíssimo. Tem comunicações impressionantes nessa revista, informações impressionantes que eu tô amando ler. Como eu disse para vocês, é um projeto de anos, porque são 12 revistas, são quase 5.000 páginas ao total. Então, é um projeto de anos, mas é isso mesmo, a gente tem que estudar, então a gente tem que ir com calma. Me conta aqui nos comentários se você já leu, se você está estudando, vamos conversando. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!